A Congregação São Paulo se alegra por mais uma vez poder compartilhar este culto online com todos que nos assistem. Que alegria podermos estar juntos para louvar, para aprender, para fortalecer a nossa fé, a palavra que Jesus quer nos ensinar. Com toda a igreja estamos celebrando o terceiro domingo no período de Pentecostes. Que Deus abençoe este momento maravilhoso que queremos juntos agora partilhar e viver. Abençoado culto a todos. Esta linda porta, busco a face do Senhor. Nesta casa me conforta seu gracioso e eterno amor. Quero ver o meu Jesus, dele obter consolo e luz. Dá-me espírito temente, santifica-me, Senhor. Vive, exulte todo crente ao cantar o teu louvor. O Evangelho quero ouvir, na alma tua paz sentir. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Para o momento da confissão, nós queremos usar as palavras do Salmo 51, a confissão de Davi. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Estas palavras iniciais do Salmo 51, os primeiros 4 versículos, fazemos a confissão de nossos erros e pecados diante de Deus. E queremos ouvir também as palavras maravilhosas neste começo do nosso culto. E quero dizê-las para ti, querido irmão e querida irmã, como ministro da palavra, chamado e também ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. O salmista continua dizendo neste mesmo salmo: dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Que Deus nos dê esta alegria de poder servi-lo, perdoados e lavados de todos os nossos pecados. Assim, tomamos o texto do introito para este nosso culto, as palavras do Salmo número 1. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite.
Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Até aqui a leitura do introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento encontramos no texto de Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. Esse texto está ligado diretamente ao Evangelho, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. O texto de Ezequiel diz assim, uma promessa de esperança. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei. Eu cumprirei o que prometi. Até aqui o Antigo Testamento. A leitura do Novo Testamento, a leitura da Epístola, encontramos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor.
porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Até aqui o texto da epístola. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia na rota para os céus, as santas escrituras, estrelas na amplidão, revelam Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda da esperança, de glórias celestiais, por vós assim levados da fonte ao pé da cruz, a livre paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol fugir, ó, possa o mundo inteiro de vossa luz fruir, que todos, jovens, velhos e as gerações que vêm, no santo livro encontrem a paz de Cristo. Amém. As palavras do Santo Evangelho nós encontramos no texto de Marcos, capítulo 4, os versículos 26 a 34. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas.
e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Até aqui o texto do Santo Evangelho. Nas palavras do Credo Apostólico, queremos agora, juntos, unidos, com toda a Igreja cristã, confessarmos a nossa fé nesse nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Preparação à mensagem, nós cantamos o próximo hino. Abençoa a sementeira neste pobre coração, sara natural cegueira, dá-me reta compreensão, tudo quanto irei ouvir, frutos faz e produzir. Fé, Senhora viva, fortalece o coração. Com bondade, ó Deus, ativa meu viver em devoção. Meus anseios vou saciar ao ouvir-te aqui falar. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos ilumine agora que queremos meditar em Sua Palavra. Palavra de Jesus no Evangelho de hoje, nos versículos 26 e 27, quando Jesus diz: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o maior milagre que Deus pode realizar no ser humano? Será que é algum milagre físico no corpo da pessoa? Será que é a cura de uma doença? Será que é a libertação, talvez, de um trauma ou de uma fobia? Qual é o maior milagre que Deus pode fazer em uma pessoa? O maior milagre, meus amigos, meus irmãos e irmãs em Cristo, o maior milagre que Deus pode fazer numa pessoa não é no corpo dela, não é na cabeça dela, mas sim é na alma humana. Este milagre a Bíblia chama de fé. Crer em Jesus é um milagre que o Espírito de Deus realiza em nós,
sem a participação humana, sem que nós façamos qualquer tipo de intervenção. Talvez seja isso que Jesus queira mostrar ou lembrar no Evangelho de hoje através da parábola da semente. Quando a semente é lançada na terra, ela age por si só. Ela brota e cresce sem a participação ou a intervenção do homem. Jesus diz no Evangelho de hoje, ela, a semente, depois de lançada na terra, brota e cresce, sem ele, aquele que a semeou, saber como isso acontece. Esta parábola de Jesus, de uma forma singela, uma forma simples, toca em um tema extremamente complexo, confuso e profundo. Esta parábola ajuda a responder uma dúvida que muitos cristãos possuem. Qual é a participação humana na conversão? Entende-se aqui conversão como o momento em que a pessoa volta-se para Deus, começa a crer, o momento em que a fé passa a agir no coração humano. Por que uns são convertidos e outros não? Tem a ver com a pessoa? Qual é a participação humana na conversão? A resposta a essas dúvidas e a esses questionamentos é bem simples. O ser humano não tem nenhuma participação na sua conversão. Assim como a semente, ela brota e cresce sem a intervenção humana, sem a intervenção do semeador, assim também o reino de Deus brota e cresce no coração sem a participação humana. E isso é importante ser destacado para evitarmos, como cristãos, o chamado farisaísmo, que leva muitos de nós ao orgulho, a julgarem-se melhores que outras pessoas por pensarem que foram convertidos porque são espiritualmente mais evoluídos do que outros, que ainda não foram convertidos. Isto não é verdade. Não existem pessoas que são, diante de Deus, mais evoluídas espiritualmente do que outras, naturalmente falando, antes da conversão. Todos somos espiritualmente mortos, todos estamos nessa situação, afastados da presença gloriosa de Deus, como diz Paulo lá em Romanos. Se hoje cremos em Jesus, é porque Deus conseguiu entrar em nós, seja no momento do batismo ou através de sua palavra anunciada a nós. E ali no coração, ele realizou o milagre, aquilo que é próprio dele, aquilo que é obra dele, o milagre da fé, sem a nossa participação ou ajuda. Assim também, Deus, nesse exato momento em que você está aqui assistindo este culto, nesse exato momento, Deus está trabalhando e lançando as sementes de sua palavra por todo o mundo, em muitos corações, para que ali, no tempo dele, no tempo que Deus determinar, aquela semente poderosa possa brotar e crescer, realizando ali o milagre da fé em Jesus. Muitos cristãos poderiam ainda pensar, ok, é Deus quem converte, tudo bem. É Ele quem faz brotar e crescer a fé, tudo bem. Ok, mas depois de convertido, agora é comigo. Muitos cristãos pensam assim, eu preciso fazer alguma coisa para me manter nesta fé. Bem, e se eu disser para vocês que não só a conversão, mas tudo
que envolve a vida espiritual do cristão, tudo, 100%, depende de Deus e do poder de Deus, sem a nossa participação. Vocês acreditariam nisso? Bem, isso não sou eu que estou dizendo, mas sim o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Olha o que Paulo diz lá. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso, a fé, não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Vejam só que tesouros temos aqui neste texto. Paulo lembra que a salvação é graça de Deus. Já no começo, a salvação, Paulo diz, é a ação de Deus em nosso favor. E isso nós sabemos que Deus agiu através de seu Filho, que se tornou um ser humano e carregou os pecados de todos os seres humanos sobre si na cruz. A salvação é graça de Deus, é a ação amorosa de Deus em nosso favor. Ele diz também que esta salvação chegou aos nossos corações por meio da fé. E que esta fé é um presente dado por Deus, como já foi dito, é um milagre de Deus também. A própria fé que nos une a Cristo é obra de Deus em nós, é um milagre dele, não é obra humana. E para deixar mais claro ainda, Paulo ainda diz, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Por isso, ninguém deve se orgulhar diante de Deus dizendo assim, eu mereço, eu fiz por merecer ser salvo. Não, a salvação não é esforço de você, é um presente, é dado por Deus. A salvação e a própria fé que te liga ao Salvador. Vejam, salvação e conversão é com Deus. É isso? Não para aí não. Paulo ainda diz, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou, vejam, Ele nos fez o que somos agora e Ele nos criou para que fizéssemos, com o propósito de que fizéssemos as boas obras, e agora vem um choque, as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Nossa, não só a salvação, não só a conversão, mas também a vida santificada, a vida cristã, as boas obras que cada cristão faz aqui no mundo, também são obra de Deus. Paulo destaca, as boas obras foram preparadas por Deus para que nós pudéssemos fazê-las aqui na terra. Antes de existirmos, Deus já tinha preparado o que cada um iria fazer aqui. Vejam, queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs, é incrível. O exemplo da semente tem tanto a nos ensinar. Uma simples parábola de Jesus traz este tema tão profundo e complexo. A semente que tem nela o poder da vida quer justamente nos lembrar que o poder da salvação, o poder da vida espiritual, o poder da fé, o milagre da fé, a vida santificada, tudo isto é obra de Deus em nós. A nossa participação é unicamente porque tudo isso acontece em nós. É Deus agindo em nós através do nosso pensar,
movendo os nossos pensamentos, movendo o nosso coração, fazendo brotar em nós bons frutos. Assim como uma semente que germina, cresce e produz frutos, produz novas sementes, assim Deus age em nós. A participação humana, ela é passiva e não ativa. Por isso, acredite em milagres. O que aconteceu em você, ou o que ainda vai acontecer em você, que está nos assistindo, é um milagre. A fé em Jesus é milagre de Deus. O milagre que Ele mais gosta de realizar, posso dizer. O milagre que Ele agora está realizando em muitas pessoas, o milagre da fé. O milagre de Deus é também quando Ele faz com que você e eu continuemos nesta fé. Pela ação do Espírito de Deus que habita em nós, pois se não fosse o Espírito de Deus que nos foi dado como penhor de Deus, Paulo diz, tantas coisas que nos são prometidas por Deus, a vida eterna, aquilo que não podemos ver, não temos isso ainda, mas temos um penhor. Deus já nos deu uma garantia, um penhor que é o seu próprio Espírito que habita em nós. Deus age em nós, em nosso viver, transformando a nossa vida e através de nós também, transformando muitas outras vidas. Que Ele possa sempre nos conduzir ao sadio reconhecimento de nossa total dependência dEle, em todos os sentidos, e espiritualmente falando, mais ainda. Para que reconheçamos que tudo que somos e temos pertence a Ele. Ele age em nós, para que também, através de nós, Ele possa chegar a muitas pessoas que estão ao nosso redor. Deus está nos usando como seus instrumentos. Há um plano divino para cada um de nós. Por isso estamos aqui na Terra, para que Ele possa nos usar para salvar pessoas através da poderosa semente de Sua palavra, que um dia foi lançada em nossos corações. E agora, através de nós, Deus quer lançar essa poderosa semente em muitos outros corações. Que possamos tomar consciência de que há um plano de Deus para nós, um plano de salvação, e que somos instrumentos de Deus. Amém. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos.
façamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Queremos conversar com Deus em oração, queremos agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas sobre todos nós, pela nossa família. Queremos agradecer a Deus também pelos aniversariantes desses últimos dias, dessas últimas semanas. De forma especial, nesta semana que passou, no dia 10, celebrou-se o Dia do Pastor. Queremos agradecer a Deus por todos aqueles mensageiros de Deus, chamados por Ele para levar a boa nova do amor de Deus por todos os recantos deste mundo. Deus abençoe os pastores e que Ele possa chamar mais pastores também, pois a seara, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Queremos incluir aquelas pessoas que estão enfermas ou em tratamento, pessoas que estão lutando contra a Covid. Lembramos aqueles que estão em exames, a Elisângela Santos de Moura, esposa do da Silva, está em exames pela sua saúde. Karen Muskoff, que também está se recuperando da Covid, filha do pastor Horst Muskoff. O pastor Jackson Coelho, lá do Mato Grosso, que também está em tratamento contra o câncer. Maristela Evold, Carla Letícia Prestes Oliveira também. Regina Streloff, Sirley Gell, Enir Jacobi, o pequeno Luiz Felipe Bittencourt Rodrigues, que também está em tratamento contra a leucemia, o Artus Gell, que se recupera de cirurgia, a Cristiane Maurer, que também está em exames, o nosso presidente aqui da congregação, João Níquel, que se prepara também para uma cirurgia, a dona Lourdes Toniolo, esposa do Carlos Sacnos, o Manuel Pimentel, esposo da Ivone, também em sua saúde. Queremos incluir também a Luciana Refeld, que passou por cirurgia e que também se recupera. Que Deus possa abençoá-la. Também queremos incluir as famílias enlutadas e lembramos aqui a família da Santinha Noeli, amiga de nossa irmã em Cristo aqui da congregação, a Ivone Feliciane. Deus, em sua sabedoria, chamou para a eternidade esta sua filha, Santinha Noeli, e oramos pela família e por todos que sentem a sua falta. Assim como nós estamos, conversamos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos pela tua misericórdia e pelo teu amor, por tantas bênçãos derramadas sobre nós, bênçãos materiais e também as bênçãos espirituais. Graças te damos pela salvação que nos é dada por tua graça através de teu Filho, pela fé que nos liga a Jesus e nos faz ter essa salvação como nossa. Graças te damos também, Senhor, pelas boas obras que tu preparaste para a nossa vida aqui na terra. Faça com que possamos ter a consciência de que não estamos neste mundo por acaso, que tu tens contados os nossos dias e que tu tens um plano para cada um de nós, que envolve especialmente a salvação de pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos ter consciência de que somos instrumentos nas tuas mãos e possamos também entender os sinais que tu nos dás quando precisamos agir. Tu possa nos mover também na ação. Afasta de nós o orgulho, a meritocracia, a ideia de que diante de ti podemos merecer ou sermos melhores que outros. Faça com que reconheçamos que 100% de nossa vida espiritual depende do teu cuidado e da tua ação em nós. Querido Deus, guarda e protege todos os que celebram mais um ano de vida. Te agradecemos por tantas bênçãos derramadas sobre esses e pedimos que continues cuidando e protegendo a todos estes. Também, obrigado pelos pastores que celebraram o seu dia, neste último dia 10 de junho. Te agradecemos pela vocação, pelo ministério pastoral
E pedimos, Senhor, que continues chamando mais pessoas para esse trabalho maravilhoso de levar a boa notícia da salvação como um presente que Tu ofereces ao ser humano através de Teu Filho. Querido Deus, guarda e protege todos que aqui foram lembrados, que estão enfermos, em tratamento, fazendo exames, se recuperando de enfermidades ou de cirurgias. Pedimos que Tu possas cuidar de todos e de todos os outros que lembramos agora, neste momento, e colocamos diante do Teu altar. Que Tu possas recuperá-los e principalmente guardá-los na fé, também nesta hora de fragilidade e de dúvidas, que eles possam ser guardados na fé e na certeza de que Tu estás guiando tudo para o bem deles. Bondoso e eterno Deus, cuida dos enlutados, aqueles que sofrem pela perda de alguém. Proteja-os nesta hora e dê a estes a esperança do reencontro na pátria celeste. Pois foi para isso que Cristo veio ao mundo, para nos dar o direito de estarmos juntos contigo para sempre, no céu, e com todos aqueles que já partiram. Querido Deus, abençoa a nossa pátria, o nosso estado e as nossas cidades, e que a vacina chegue também para todos. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe essa nova semana de vida. Um abraço carinhoso dos pastores da Congregação Luterana São Paulo, aqui de Porto Alegre, a todos que estão conosco, nos assistindo. Deus abençoe a cada um, a família de cada um. E que também Deus abençoe a sementeira, né? A proclamação de Sua palavra, que faz com que o reino de Deus venha entre nós, esteja dentro de nós. Deus abençoe também a proclamação da palavra de Jesus nesta semana. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Amém. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer
sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol.